Oi, oi, gente linda, tudo bem? Né, vocês sabem que quem me acompanha, né, é lindo. Hoje eu não tô tanto, né? Apareceu uma espinha aqui, né? Outras duas aqui, infelizmente, né? Mas esse não é o assunto do vídeo. Eu tô um pouquinho sumido por aqui, né? E eu queria contar o relato de como foi ser exercido, né, pela primeira vez nas minhas opções, né? Então, mês passado, né, eu tinha feito, né, algumas operações de opções, né, buscando ali um lucrinho. É, então, para quem não sabe, opções são contratos derivativos de ações, tá? Que você opera querendo comprar ou querendo vender, né? E você negocia esses direitos de comprar, de vender, né? E você é remunerado ou você paga um pouco por esse direito. Por exemplo, sempre que você vende uma call, né, que é a opção de compra, né, ou você vende uma put, que é a opção de venda, né, você está vendendo o seu direito de dar aquela ação, né, ou aquele ETF, ou um dólar, sei lá, o que você estiver operando, né? Dá para operar até ouro nesse negócio. Aí eu tenho que parar de fazer isso. E daí você recebe ali alguns centavos, alguns reais, né? Dependendo do quanto você quer, né? Operar. Então, o que que acontece, né? Eu, eu vendi duas posições, né? Eu vendi uma call e eu vendi uma put, né? Naquela alta do mercado, né? Antes de começar o confronto lá no Irã, né? Não vou falar outra coisa, que senão vão cortar meu alcance aqui, né? Aquele confronto lá que o Mister Cenoura começou, né? Ali no Oriente Médio, que subiu o petróleo, né? Eu tinha vendido antes naquela alta louca do mercado, né? Que antes Petrobras estava sendo negociado aos 30, né? Por aí. Hoje tá quase 47, né? E daí eu negociei quando deu aquela alta louca do mercado, que eu pensei, não, agora vai dar uma parada aqui, vai estabilizar. E daí eu vendi uma opção de compra um pouquinho acima do direito, né? Então eu vendi uma call, né? Vendi uma call de Petrobras, né? Eu tava com preço médio de 34,15. Só para reforçar, isso não é um, como é que é o nome? Uma recomendação de investimento, tá? Eu só tô citando o que aconteceu aqui, né? Eita. Enfim, estão me vendo certinho? Que bom. É, que eu posso falar? Né, eu tinha um preço médio de 34,15, daí quando passou eu fiquei, nossa, legal, né? Faz tempo que Petrobras não fica nesse preço, né? Que eu tinha comprado naquela alta lá em abril do ano passado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comprei Petrobras estava 37 e pouco, né? Daí deu aquele tarifaço, né? Petrobras fez assim, ó, caiu com tudo, né? E eu fiquei no prejuízo aí uns bons tempos. Daí eu pensei assim, não quero ter mais Petrobras, quando subir eu vou vender, né? Foi isso que eu pensei, né? Daí eu tinha o quê? Eu tinha em posição 120 ações, né? E eu vendi uma call, né, para eu vender a 36,90 na época, que eu pensei, não, eu acho que não vai passar muito disso, né? Aí, pum, Laranjão ataca lá aquele, aquele país lá do Estreito de Hormuz, né? Vamos tentar não citar os nomes dos países, né? Mas, enfim, atacou lá. E daí, né? O petróleo foi lá no alto. E a Petrobras tá lá em cima. Mas quase máxima histórica, né? Bateu 47. Eu acho que vai bater na casa de uns 55 até o fim desse confronto, né? Se ele se prolongar demais, né? Tá com preço estatal, com preço de empresa privada, né? Mas enfim, né? Eu tava lá, né? E eu pensei, não vai bater. Eu acho que vai acontecer isso. Daí eu vendi a opção no começo de fevereiro, se eu não me engano, para março, para eu vender em março, né? Eu recebi o quê? Uns 30 centavos por ação. No fim deu uns 30 reais,
né? Com as taxas deu 28 e pouquinho, né? Com as taxas da corretora, né? Mas enfim, feliz com a minha vida. Pensei, nunca que vai bater, né? Nunca, né? Daí o que que aconteceu? Hoje em dia, Petrobras lá no alto, né? Eu perdi mais ou menos 1.000 de lucro. Mas assim, não foi tão ruim, porque eu ainda saí como é que é o nome? No lucro, né? O problema seria se eu tivesse vendido uma opção dentro do dinheiro, né? Eu tivesse saído no prejuízo, né? Abaixo do meu preço médio, né? E eu não tivesse realizado nenhum lucro. Eu vendi, eu tive 200, quase 300 reais de lucro, né? Já separei a parte lá do o imposto de renda e tudo mais, né? Pra DARF, né? Mensal. Oh, Deus do céu, o que que é isso? Proteção de tela. Pra que isso, gente? Enfim, mas daí eu fui exercido, né? E vida que segue, né? Eu já reposicionei em alguns outros ativos, né? E isso era grande parte da minha posição em ações, era tipo 10% do que eu tinha em ações, né? Essa posição. Então eu fiquei feliz porque agora eu vou poder rebalancear, né? E quando esse conflito acabar, né? O, o cenário do petróleo cair, né? Voltar ali pro Brent dos 60, 70 reais, né? Igual já estava se desenhando, né? Porque o petróleo tá, tá numa tendência de queda, né? Tirando esse conflito, né? Porque as operações geopolíticas, né, que estão afetando mais, não é, né, o comportamento normal de mercado, né, vamos dizer assim. E daí, quando eu tiver assim, eu me reposiciono na Petrobras, se voltar para 30 reais, né, se voltar ali para os 32, né, daí eu já começo a refazer a minha posição em Petrobras, porque eu quero ter um, como que eu posso dizer, uma posição bem menor em petróleo de hoje em diante, sabe? E assim, eu não tô triste, já era uma ação que eu queria tirar da carteira, né? Eu só fiquei um pouco triste porque eu perdi muito lucro que eu poderia ter feito, né? Porque hoje em dia tá batendo 47, né? Eu vendi as outras 20 ações também, né? Quando bateu ali o quê? 43, eu acho. 43, 42 eu vendi, né? Fiz também uns 200 reais de lucro, né? Por aí. E assim, eu realmente gostei do que eu fiz, né? E daí, no outro ponto, né, eu disse que eu tinha sido exercido em duas, né? Eu comprei também, quer dizer, eu comprei não, eu vendi uma opção de venda da Vulcabras, né? Então eu vendi uma put da Vulcabras, né? Eu lembro que eu vendi bem no dinheiro na época, né? Eu não achei que ia começar um conflito, né, que ia afetar o mundo inteiro, todos os setores, né, que dependem, o setor de calçados ainda, né, que depende de frete, transportes, de peças, né, e tudo mais. E, né, eu vendi no dinheiro porque o papel tava ali oscilando ali perto dos 18, né, antes desse negócio, né, não tava com muita perspectiva de queda. E daí eu vendi assim, e eu pensei assim, se eu for exercida, tá ótimo, eu vou reduzir o meu preço médio, que já tava alto, né? Tá tipo 21,37, se eu não me engano, né? E daí eu vou diminuir o meu preço médio. É uma ação que eu quero ter, porque ela paga bons dividendos, né? E é uma ação que eu gosto de ter na carteira. Eu sempre quis ter, né? E hoje ela tá batendo mais ou menos 16, né? Daí eu fui exercido, porque não valia a pena comprar, né? Eu ganhei 50 reais. Eu ia ter que recomprar a minha posição a tipo 300. Então, pra mim, não valeria a pena, sabe? Daí, com essa operação de opções, né? Eu acho que eu fiz uma boa posição, né? Eu comprei ali, vendi lá, né? E eu tô acumulando bons ativos, né? E isso que é o mais importante, né? Ao longo prazo. Porque no curto prazo, a gente vai sofrer variação, né? A gente tem a Senorita, né, governando. E a Senorita, ela faz loucuras para o mercado se movimentar e ele ganhar dinheiro, né?
com as próprias operações, né? Porque ele fala uma coisa, repercute no mercado inteiro, e daí ele faz as operações dele antes, né? Porque é isso, né, que acontece, né? Esse é o problema de um governo onde o presidente é trader, né? Mas, enfim, né? A gente não pode controlar tudo no mundo e a gente vai acumulando. O que eu estou feliz? Eu estou feliz que Banco do Brasil Seguridade está caindo. Está caindo, né? Porque agora com essa insegurança, né? Todo mundo tá tirando dinheiro das bolsas, né? E tá caindo. E eu vendi uma put para eu comprar ação a R$ 32,68, né? Eu recebi, se eu não me engano, R$ 32. Não, foi mais. Acho que. Não, eu acho que eu vendi a 39, né? Que caiu uns 37 na minha conta. Eu vendi minha posição a 39, né? Pra eu comprar um lote. Lá pra maio. Maio, maio. Porque abril eu também já tô pra ser exercido em outra posição, né? Que eu, naquela loucura do mercado, eu vendi uma put de Banco do Brasil, né? Que eu gosto muito de operar Banco do Brasil por opções, né? E assim, eu vou ser exercido, né? No longo prazo compensa. No curto prazo eu vou continuar operando até possivelmente tirar da carteira, né? Mas daí o que que eu posso falar? Eu falo que eu gosto muito das minhas posições. Eu acho que ainda tem muito espaço, né? Eu tenho várias opções lançadas também, né? Eu tenho, por exemplo, essa do Banco do Brasil, que eu tenho certeza que vai ser exercida, né? Porque eu duvido que o mercado vai voltar naquela alta de volta, né? E eu não for exercido na, na opção. Agora meu celular atualizou, agora ele fica bloqueando a tela. Eu nunca vi um negócio desse, bloquear a tela enquanto grava. Mas assim, por exemplo, Banco do Brasil, eu tenho que comprar Banco do Brasil a 26 e pouquinho, né? 26,28 eu acho que é a opção. E daí eu vou ter um desconto, vai ser ali mais ou menos 25,70 que vai sair o meu preço médio, né? Então, vai ser algo muito bom nesse sentido, assim, que eu vou ter um ativo, né? Eu vou ser exercido e pensando que eu já vou ser exercido, eu vendi uma call de Banco do Brasil lá para abril, eu peguei, eu acho que R$ 50 para vender o Banco do Brasil a 27,90, se eu não me engano. E assim, tá acima do meu preço médio hoje, né? Então assim, né? Eu tenho várias operações, talvez, né, elas não sejam exercidas. Se forem exercidas, eu vou ganhar dinheiro da mesma forma, né? E na bolsa só ganha dinheiro quem realiza, né? Se você fica lá com o ativo parado, né, esperando ele dar dividendos e dividendo extraordinário, duplo, triplo, você nunca vai multiplicar do jeito que você consegue. Por exemplo, nessa alta louca da bolsa, eu poderia ter vendido quase toda a minha carteira e recomprado, né? Se eu soubesse que ia ter esse maluco, né? Essa cenoura maluca aí iniciando conflitos que afetam o mundo inteiro, né? Se eu soubesse que ele ia fazer outro conflito, eu teria vendido tudo e comprado agora na baixa. Vocês pensam que eu estaria com um lucro gigantesco? Mas o que eu posso falar, né? É a oscilação do mercado, a gente tem que lidar com isso, né? Continuo aumentando minhas posições nos fundos imobiliários. Agora eu voltei a comprar BB Fundo de Fundos, né? Que eu considero um ativo muito bom, né? Ele tem uma carteira muito boa, né? No geral, e ele paga também ótimos dividendos, né? E daí eu tô fazendo a escadinha, né? Recebo de um, compro outro, recebo desse outro, compro do outro, né? E aí vai indo, né? Eu tirei um, um ativo, né, que é de lajes corporativas, porque eu acredito que com essa alta do petróleo, né, se ela se prolongar demais,
né? A gente vai ter um pessimismo do mercado, principalmente no setor comercial, né? Lajes corporativas, esses negócios, né? Eu acho que a gente vai ter um pessimismo do mercado e daí os ativos vão acabar indo para baixo, no geral, né? Então eu acabei vendendo enquanto tá no lucro, né? Porque eu vendi minha posição de um fundo da Quineia, né? Porque eu tava com R$ 5 de lucro por cota, né? Daí eu vendi tudo, né? Vou pagar a DARF lá. E é isso, né? É isso. A gente tem que. A gente tem que ir fazendo nossas operações e ganhando dinheiro, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Que senão a gente não avança na vida. Mas é isso que eu queria falar com vocês, né, hoje. Eu espero que vocês, né, aproveitem, né, o resto do seu dia. Um, um beijo em todos vocês, né? E se cuidem aí. Até mais. Tchau, tchau.